Fala, guerreiros! Já parou para pensar você falando diretamente com o diabo? Calma. Eu também não quero isso. Mas hoje a gente está aqui para falar de um homem que conversou diretamente com o diabo e ele até escreveu um livro contando detalhes dessa conversa. Este livro foi escrito pelo autor mundialmente conhecido Napoleon Hill. Se prepara, porque este vídeo tem a capacidade de mudar a maneira como você pensa. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho da notificação ligado para você sempre receber as nossas notificações. Puxa a vinheta! O livro foi concluído em 1938, porém não foi publicado na época pelo fato da esposa e da sociedade não concordarem nem com o conteúdo, muito menos com o título. Não era nada polêmico, né? Imagina! Este livro foi publicado em 2011. É um best-seller do autor e já vendeu mais de 100 milhões de cópias. Mas tá, e essa conversa? O que exatamente o diabo disse? Pois bem, o livro basicamente é composto por perguntas e respostas, onde o autor faz as perguntas e o diabo responde todas elas. Vale ressaltar que o autor dá a instrução para o leitor, independente se foi um fato verídico ou não, conforme a percepção da pessoa. O que vale é a mensagem que o livro vai trazer para você. Pois bem, pessoal, bem no começo da entrevista, Napoleon Hill ele descobre uma maneira de acessar o diabo e ele começa a fazer algumas perguntas, né? E ele faz perguntas como: quem você controla? Como você controla? E logo vem a primeira revelação, cara, que é bem interessante, onde o diabo fala que controla 98% das pessoas e que ele não controla as pessoas que conseguem pensar por si próprio, as pessoas que conseguem pensar sozinhas, que não são alienadas. E ele também pede uma coisa que é bem legal, ele fala que ele quer ser chamado de Sua Majestade. Ele não aceita Napoleon Hill falar com ele de qualquer jeito, ele fala: cara, eu controlo 98% das pessoas, você tem que me respeitar. É Sua Majestade. E ele chama Deus de sua oposição. Ele fala assim, quando Napoleon Hill pergunta alguma coisa sobre Deus, ele sempre cita Deus como oposição. Ele não é um cara com tridentes, com chifres, na verdade ele é como se fosse uma energia, a energia negativa de tudo. Para tudo existe a parte positiva e a negativa. Em pensamentos temos pensamentos positivos e negativos. E o diabo está, segundo o livro, em todos os pensamentos negativos. Ele cita 6 principais tipos de medo. O medo da crítica, o medo de perder a saúde, o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo de perder o amor e o medo da morte. Sendo que o medo da pobreza e o medo da morte são os 2 maiores. Sendo que o medo da pobreza é o maior deles. Por quê? Porque a pobreza gera uma desmotivação, desencoraja a pessoa. Porque ela acostuma com aquilo e ela já não quer mais agir para nada. Ela simplesmente entra na zona de conforto e fica lá, parada. Bom, pessoal, e no desenrolar dessa entrevista vai surgindo bastantes perguntas. Perguntas como que você controla as pessoas? Seja mais específico. Quem são os seus aliados? E o diabo fala o seguinte, que ele controla as pessoas através da alienação. Os seus grandes aliados, ele fala que é a igreja e a escola. A escola justamente por não ensinarem as pessoas a pensar e a igreja por fazer com que as pessoas tenham medo. E o diabo não necessariamente ele está preocupado se você tem medo do diabo, do inferno, se você tem medo da morte, se você tem medo de ficar pobre, ele quer que você tenha algum tipo de medo. É assim que ele consegue entrar na mente das pessoas. E a igreja faz com que as pessoas tenham medo da morte, que as pessoas tenham medo do julgamento, que as pessoas tenham medo do diabo, tenham medo do inferno. Então ele fala que a igreja nisso aí é um grande aliado. Ele não tem a igreja como um inimigo, e sim como um aliado. Bom, pessoal, no desenrolar da entrevista, o diabo também fala uma coisa bastante interessante no livro. Ele fala que no universo existem algumas leis, e uma das leis é a lei da compensação. Essa lei ela não pode ser alterada, ela existe, ela está aí, é uma realidade. Que é basicamente aquela questão de você plantar e colher. Ele fala que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisas boas. E ao contrário também acontece. E ele até faz alguma observação que as pessoas esperam muito curto prazo. E o curto prazo não necessariamente você vai colher a curto prazo. Muitas das coisas são colhidas a longo prazo. Tanto as boas quanto as ruins.
Ele fala que uma pessoa que faz alguma coisa boa hoje, não necessariamente ela vai colher uma coisa boa amanhã, pode ser daqui 10, 20, 30 anos, né? Então ele dá até pra gente pensar, até mesmo na questão da vida financeira, na vida emocional. Às vezes a gente não consegue organizar a nossa vida nesse quesito rápido, mas a longo prazo isso é possível e isso de fato acontece. A segunda lei é a lei do ritmo hipnótico. Essa lei ela está ligada aos nossos atos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Tudo que nós fazemos, nós podemos ter, por consequência, um hábito criado. Como eu disse anteriormente, o diabo usa vícios. Um deles, o álcool. A primeira vez que a pessoa prova a bebida alcoólica, ela sente um sabor diferente, pode até estranhar, sentir uma resistência. Mas quando ela vai fazendo aquilo, vai virando um loop e já começa a fazer parte da rotina, ela já começa a sentir aquele gosto muito agradável e aquilo começa a fazer parte da sua vida. Isso seria um hábito ruim. Por quê? Porque maleficia a nossa saúde. Agora vamos por um hábito bom. Um hábito bom seria de leitura. No começo a leitura pode ser chata, pode ser enjoativa, mas ao decorrer do tempo a leitura fica maravilhosa, fica magnífica e você se apaixona. Você já não consegue fazer mais sempre. Uma frase que eu poderia deixar para explicar essa lei é: primeiro você cria o hábito e depois o hábito cria você. Pessoal, depois de tudo isso que a gente falou sobre o livro, na verdade é uma pequena ponta do iceberg comparado ao conteúdo do livro. Eu quero aqui fazer uma indicação. Leia o livro, é um bom livro, vai te trazer um bom conhecimento. E não fique preocupado, como o próprio autor fala, se foi realmente uma conversa, se foi uma alucinação dele, mas se preocupe com a mensagem. É uma mensagem super bacana. Pessoal, quero agradecer mais uma vez, vocês estão com a gente aqui até o final. E pessoal, eu quero fazer aqui um desafio. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse canal, vamos ajudar a gente a levar essa boa mensagem, ajudar o canal a crescer. Então eu te desafio a compartilhar esse vídeo com 5 pessoas. Compartilha e vamos divulgar esse bom conteúdo. Grande abraço, até o próximo vídeo. Porém, não foi publicado na época, porque a sua esposa, a esposa do autor, né? Mais de 100 milhões de cópias. É um best-seller do autor. Que bosta, Marcão. Este livro foi publicado em 2000. Na moral, vamos gravar, velho.